Bom dia. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Podem se sentar, né? Todo dia. Eu vou ler 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1. Não precisa abrir a Bíblia, vai ser rapidinho. Eu vou ler uns outros versículos aqui também. Sigam o amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o de profecia. Pois quem fala em línguas não fala por intermédio dos homens, mas de Deus. De fato, ninguém o entende. Pelo Espírito fala mistérios. Mas quem profetiza e faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em línguas edifica a si mesmo, mas quem profetiza edifica a igreja. Desejo que todos vocês falem em línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja seja edificada. Sabe, hoje em dia a gente vê um grande movimento em toda a igreja, na maioria das igrejas, na maioria dos retiros, acampamentos de jovens, na maioria das conferências, eventos cristãos, um movimento tão grande por falar em línguas. A gente se entrega tanto, às vezes dá o nosso melhor por simplesmente conseguir esse dom de falar em línguas. E bom, isso não é errado. É muito bom você poder entender e conseguir falar em línguas. Mas o problema tá quando muitas vezes a gente se preocupa mais em estar cheios do Espírito do que transbordar aquilo que o Espírito Santo te dá. Falar em línguas é muito mais do que ter esse dom, mas é ter uma responsabilidade de como você vai mostrar ao seu irmão que está do seu lado o que você está transportando ao falar em línguas. Porque mais para baixo desse versículo, ele diz assim que você falar em línguas, é importante que você saiba interpretá-las. Porque talvez o seu irmão que está do lado não vai entender o que você está falando. E isso é muito importante porque a gente esquece do real propósito que Jesus veio à Terra, que é levar a sua glória e o seu amor para aqueles que não as alcançaram ainda. E quando você fala em línguas sem saber interpretá-las também, o seu irmão fica sem entender, sem saber aquilo que você está falando e não alcança a glória de Deus da mesma forma que você alcança. Isso pode fazer ele se sentir menos cristão do que você. Às vezes a gente fica muito mais preocupado em receber mais e esquece que Jesus veio à Terra e deixou toda a sua glória para olhar para o outro. O que a gente pode não fazer ao estar falando em línguas, ao invés de profetizar. Não é só sobre isso, mas é sobre a escassez que existe nos demais dons dentro da igreja. Nós precisamos que entender que você estar aqui no domingo não é dar o seu melhor para Deus. Você estar aqui no domingo não é o momento ou o local ideal para você entregar a sua verdadeira devoção. Mas a sua verdadeira devoção, ela deve ser entregue todos os outros dias da semana. A sua verdadeira devoção, ela deve ser o seu melhor para Deus no seu trabalho, na sua escola, no seu dia a dia com a sua família, com os seus amigos, porque é isso que é importante. E é para isso que Jesus veio à Terra. Foi isso que ele queria nos mostrar. E
é importante saber que não é para estar preocupado com aquilo que as pessoas vão achar de nós ao estarmos falando disso. A sua preocupação não deve estar naquilo que o outro acha de você, mas a sua preocupação deve estar naquilo que o outro acha de Jesus através de você. Tem uma frase muito importante, muito interessante, que diz que você é a Bíblia que o mundo que não a conhece vai ler. Então, muitas vezes você pode ser a primeira imagem que alguém vai ter de Jesus. E é isso que você deve estar se importando ao sair de casa, ao conhecer novos lugares, conhecer novas pessoas, porque a primeira imagem que você deve passar para as pessoas é essa. Porque você pode conhecer alguém sem essa pessoa saber que você é cristão. Mas imagine que um tempo depois, você agindo normalmente, mas de uma forma que não condiz aquela postura cristã, essa pessoa descubra que você é cristão. Isso pode causar uma confusão na mente dela. Ué, mas ser cristão é fazer essas coisas? Ser cristão é pensar dessa forma? Ser cristão é ter essas opiniões? Ter essas ideias? Ter essas palavras torpes na boca? Eu não estou dizendo que você tem, mas é importante saber se avaliar, independente do lugar que você for. A sua parte ruim, pecadora e falha, você já conhece. Mas quando a glória de Deus se manifesta através da sua vida? Sabe, por que você tem vindo aqui no domingo de manhã? Não é sobre o quanto você se relaciona, mas é sobre o quanto você leva a imagem de Jesus para os outros lugares quando você sai daqui. Porque no final, é interessante que no final tudo é culpa do nosso Deus. Qualquer coisa que aconteça no mundo, independente do lugar, independente da hora, independente até da pessoa que pode até não acreditar, mas sempre vai ser culpa do Deus cristão. É muito difícil, eu mesmo nunca vi alguém chegar e dizer: me prova que tal Deus existe, me prova que tal santo existe, me prova que isso realmente existe. Não, é sempre me prova que o Deus cristão existe de verdade. Mas por que as crianças em tal país passam fome se o Deus cristão existe? Se o Jesus veio para trazer o amor? Por que tanta coisa existe no mundo se o seu Deus só traz bondade e amor? É sempre isso. Mas como a gente vê que as pessoas só lembram do nosso Deus no momento da tragédia? O mundo só lembra do nosso Deus quando as coisas estão ruins. Isso é bem triste de se ver, mas como você tem lembrado do seu Deus? Você tem lembrado do seu Deus quando você está aqui na igreja, se enchendo do Espírito? Isso é lembrar do seu Deus. Você tem lembrado do seu Deus na sua casa, no seu secreto, quando você está orando? Isso também é lembrar do seu Deus. Mas eu não estou falando dessas coisas, eu não estou falando de jejum, de oração. Eu estou falando de como você tem lembrado do seu Deus depois que você sai por aquela porta no domingo. Eu estou falando de como você tem lembrado do seu Deus no resto da semana. Eu estou falando de como você tem lembrado do seu Deus quando você recebe a palavra aqui, se sente cheio do Espírito, chora no culto, se joga no chão, mas quando você sai daqui, a sua mentalidade está em: eu recebi a palavra, eu estou cheio do Espírito Santo e agora eu vou procurar mais, entrar no meu quarto e me aprofundar? Ou eu estou cheio da palavra, eu recebi o Espírito Santo e agora eu vou transbordar isso para fora daqui? É dessa forma que a gente precisa lembrar do nosso Deus, pois foi dessa forma que Jesus lembrou do Deus dele. E nós precisamos ser a imagem e semelhança dele também fora daqui. O nosso destino é sim a eternidade inteira com ele. Mas aqui na terra nós temos a missão de estabelecer os céus aqui também, para aqueles que não o conhecem. Amém? Por favor, fiquem de pé. Reflita que o Espírito Santo ele pode sim te dar o dom de falar em línguas. Mas antes de te dar o dom de falar em línguas, a gente precisa
pedir e meditar mais na palavra sobre como aprender a liberar perdão sobre os nossos irmãos. Antes de querer aprender a falar em línguas, a gente precisa aprender a como fazer o bem para o próximo que está ao nosso lado. Antes de querer aprender em falar em línguas, a gente precisa aprender a deixar o Espírito Santo tomar parte verdadeiramente da nossa vida e entregar a nossa verdadeira devoção para Ele. Hoje eu não vou orar. Vamos louvar ao Senhor. Feche os seus olhos. Eleve o seu coração e o seu pensamento ao Senhor. Envolto em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar, em meio à tua santidade.
tua presença, Pai. Vem com a tua glória nesse lugar. Nos enche com a tua presença, Deus. Nós precisamos reconhecer que necessitamos desse lugar. Está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos, seja
sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Aleluia. Nós te louvamos, te exaltamos nessa manhã, Pai. Nós precisamos da tua glória sobre nós. A glória do Senhor se manifesta em bondade, em graça, em amor. E a Bíblia diz que Jesus é o Rei da Glória, que o Senhor é o Rei da Glória. A presença deles é a própria glória. Nós ansiamos por isso, Pai. Aleluia, Deus. Você pode aplaudir ao Senhor. Você pode dar um aleluia bem forte. Aleluia, glória a Deus. Amém. Fica a dica. O pessoal já ficou com medo. A partir de janeiro. Você pode abrir em Provérbios 11, 25. É um versículo bem curtinho. Se você não quiser abrir, não tem problema. Mas eu queria falar para você que a matemática de Deus é diferente da nossa. Amém? Na matemática de Deus, quem dá mais, recebe mais. Então, lá em Provérbios 11, 25, fala assim: o generoso prosperará, e quem dá alívio aos outros, alívio também receberá. O dízimo é uma obediência, mas as ofertas, eu creio que é a visão exatamente da generosidade. Né, de que primeiro para ser generoso, primeiro a gente reconhece que a gente tem recebido muito mais do que a gente necessita, ou podia, ou tem alcance para receber. Porque o dom que você tem não é seu, foi o Senhor que te deu. Então, se você trabalha em algo que você faz bem, é porque o Senhor te capacitou para isso. E isso gera em nós um senso de generosidade. E a Bíblia diz que o generoso prospera, e quem dá alívio, alívio também recebe. Amém? As nossas ofertas, todos sabem aqui, que são destinadas aos projetos das mulheres, dos homens, das crianças. O projeto Ele Vive no Sertão. E nós temos dado alívio a essas pessoas. Temos abastecido de fé e esperança aqueles que estavam desesperançados. Amém? Então eu queria eu acho que eu não preciso mais para uma igreja tão... Ele vai falar. Nessa quarta-feira terminam os 10 dias que foram propostos os jejuns para dízimos e ofertas, tá? Então, na quarta-feira no culto, no estudo, é o dia que você vai trazer o seu envelope conforme o Espírito Santo te conduziu a trazer, tá? Eita. Então, batemos o martelo. Já entregamos o propósito que foi feito no domingo passado. E aí eu queria orar por você. Quem precisar de um envelope pode ir. Olha lá o Anthony, que é um envelope. Amém? Você pode fechar seus olhos, curvar sua cabeça. Pai, eu te louvo, te agradeço, Deus, por cada um
que está aqui, Deus, por cada um que veio escutar a Tua palavra, Deus, sentir da Tua presença, Pai. Que veio entregar aquilo que o Senhor tem dado durante a semana, Pai. Veio ofertar aquilo que o Senhor tem abençoado na vida de cada um, Pai. Pai, eu oro para que nada falte, Deus, Pai, para que o Senhor supra toda necessidade, Deus, conforme as Tuas riquezas, Deus, porque o Senhor fala que nos atende conforme as Suas riquezas em glória, Pai. Por isso nós entregamos a Ti os nossos dízimos, as nossas ofertas, Deus, o nosso coração, Pai. E que o Senhor possa nos alinhar conforme a Tua palavra, conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Do Senhor? Aleluia, amém? Vamos para a palavra. Eu quero ministrar com vocês hoje sobre errando no certo. É possível errar acertando? Ou acertar errando? Não sei como que você vai entender isso. Então, quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente pode ver que o ensino dela, o errado, não é caracterizado apenas por aquilo que a gente faz. Mas muitas vezes tem a ver com como a gente faz, a maneira que a gente faz e por que a gente faz. Você já avaliou isso nas suas atitudes? Como você faz? A maneira que você faz? E por que você faz? Eu vou dar um exemplo. Eu conheço 2 pessoas que são adultas e elas se desentenderam. Creio que como adultos todos nós estamos em crescimento em algumas áreas ainda. Não chegamos à estatura perfeita. Amém? Enfim, se desentenderam, mas essas 2 pessoas adultas, elas pediram perdão. Então, se eu perguntar, está tudo bem no seu coração? Está tudo bem, eu pedi perdão. Está tudo bem no seu coração? Está tudo bem, eu pedi perdão. Então, é o certo a se fazer, não é? Pedir perdão? Está tudo bem? Está tudo bem. Mas essas 2 pessoas que são adultas não se falam e não se olham. Está tudo bem? Qual será a treta? Não está tudo bem. Porque num ambiente onde nós somos atacados por Satanás constantemente, isso depõe contra o cristão que você diz ser. Isso depõe contra a natureza de Cristo que você diz que carrega. Então, ainda que eu tenha pedido perdão e é o certo a se fazer, alguma coisa está faltando aí ainda, nesse processo todo. Porque eu pedi perdão, eu fiz o certo que diz a palavra, mas como um testemunho cristão ainda falta um passo para eu caminhar. E assim tem sido com todos nós, a gente faz o que é legalmente correto, o que é legalmente certo. Mas por que a gente não tem paz às vezes? Por que as coisas não acontecem? Por que o trem não rompe? Por que as coisas para mim parecem que embaçadas? Eu sigo a lei, eu faço certinho. Eu oro tantas vezes. A pastora me mandou fazer exercício espiritual, estou fazendo agora. Mas tem coisa que não vai, não rompe, não passa, né? E você acredita que tem gente que pede perdão da forma errada? Você acredita que tem gente que impõe as mãos e ora, abençoa da forma errada? Como que isso pode acontecer? Porque existe uma motivação no nosso coração. De como a gente faz aquilo. De por que eu faço aquilo. E para que eu faço aquilo. Ainda que exteriormente pareça lindo. É um anjo de pessoa. Uma bondade sem fim. Isso é o exterior. Mas existe algo no interior que está fluindo junto com aquilo que parece bom. A Bíblia diz em 1 João, no capítulo 3, versículo 4, a definição de pecado. Qualquer que pratica o pecado, também pratica iniquidade, porque o pecado é a iniquidade. E sobre essa definição de que pecado é iniquidade, a gente pontua a nossa obediência a Deus. Então eu faço o que Deus mandou fazer e eu não faço aquilo que Deus proibiu eu de fazer. E a gente se sente em paz. Livre de julgamento porque eu fiz. Só que a Bíblia também mostra que tem pessoas que podem fazer a coisa certa, mas de forma ou maneira errada. Tiago 4:2 diz assim,
vocês cobiçam e nada têm. Matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Ou seja, tem crente que não tem porque não pede. Mas ele continua assim no versículo 3. Pedem e não recebem. Como assim? Ele fala que eu não tenho porque eu não peço. Aí eu peço. Aí ele fala assim, você pede, mas não recebe. Mas que treta que o evangelho está fazendo na minha cabeça. Comecei a pedir porque ele falou que eu não tenho porque eu não peço. Peço. Aí peço, não acontece. Você pede porque não... Aí ele fala assim, ó. Você pede e não recebe. Sabe por quê? Você pede mal. Para esbanjar nos seus prazeres. Não é que não recebe porque não pede? É porque pede mal. Pede segundo um desvio que existe no coração. A palavra de Deus diz que Deus é fiel para perdoar os pecados. Amém? Amém, né? Amém. Porque Jesus, já não é fácil pecar, ficar com aquela condenação. E se você ficar sem perdão, Ele é fiel para perdoar o pecado. Mas o versículo não acaba aí. Sabe por quê? Porque o pecado em si... Obrigada. Está zicado, mas vai dar certo. O pecado em si... Ele não é o simples fato de eu falar mal da Maiara. Não. Pedir perdão, amar, tudo bem. O pecado em si ele tem uma motivação e tem uma raiz do coração. E aí o versículo fala assim, ó, ele perdoa o pecado, mas ele quer limpar você da iniquidade. Porque ele nasceu de algum lugar, o pecado. Foi do nada. E não é simplesmente pedir perdão. A raiz está ali. Sabe quando você vê mato e passa a máquina e corta? A erva daninha, pá, ela nasce de novo. Aí você corta. Ela nasce de novo. Estou cortando toda semana, essa desgraça nasce. Exato. Você tirou a raiz. Ela vai nascer. O pecado é a mesma coisa. Não adianta só simplesmente pedir perdão. E nós temos andado no raso, pedindo perdão. E a gente fica, às vezes, decepcionado conosco mesmo. Ou talvez alguns transfiram essa decepção para o perdão do Senhor. Mas Deus, eu pedi perdão, o Senhor me perdoou, estou pecando de novo nessa área. E aí, você não vai fazer nada? Você já viu gente assim? Terceiriza tudo. Tudo. Se tropeça na pedra é porque alguém pôs a pedra. Não é você que não estava olhando onde andava. Sabe? Se fica devendo, é o mercado financeiro. Não sou eu que não fiz as contas. A pessoa terceiriza tudo. Tudo. Tem gente que é assim. O pecado ele vem de uma raiz dentro da gente, um mal instalado no coração. A Bíblia fala que o coração é a fonte de vida, então está brotando coisa em nós. Cuidado para que sua vida não seja podre, porque o coração está brotando coisa, raiz. Então se você vê alguém xingando alguém, o problema não é quem recebeu o insulto, é quem falou o insulto. Porque está cheio de veneno dentro do coração. E Jesus recebia insulto, recebia pancada, recebia perseguição, falavam mal dele, inventavam a história dele, ele estava paz, pleno, inteiro, sorrindo, servindo, abençoando, não amaldiçoando ninguém, dando outra face, porque o coração dele era constantemente puro, limpo. As noites que ele passava com o Senhor, às vezes no monte, na madrugada orando, ele devia fazer essa faxina com Deus. Pai, falaram isso de mim, e olha, Pai, e além dele fazer alguma coisa com Deus para não ficar com o coração sujo, ele intercedia pelos inimigos. A Bíblia fala, orem pelos seus inimigos. Por que será? Não é porque você é bonzinho, não. Porque há poder na oração. Então, a Bíblia fala, eu te perdoo, mas eu quero purificar o seu coração da iniquidade. Porque no seu coração tem más intenções. O seu coração está desviado, ele fica sujo com coisas. O seu coração, do jeito que você olha, a sua mente processa, manda uma informação, ela instala no coração e ele vai produzir. Por isso que você precisa guardar o coração por coisas boas dentro dele. Sabe, sobre tudo o que se deve guardar, guarde o teu coração. Porque onde está o teu coração, está o teu tesouro. E não dá para a gente servir a dois senhores. Então, se o seu tesouro é o seu carro, se o seu tesouro é o seu corpo, se o seu tesouro é a sua cômoda, se o seu tesouro é o seu colar, eu não sei qual é o seu tesouro. Tira isso desse lugar. Isso pode ser o seu hobby, sua paixão, o seu presente de estimação, mas não pode ser a riqueza do seu coração. Porque você vai se mover por aquilo. Aí você ofende as pessoas por causa do seu carro. Você ofende as pessoas por causa do seu colar. Você ofende as pessoas por causa do seu cabelo, do seu status, dos seus likes na internet. Porque o seu coração está nesse lugar de iniquidade. Então é muito mais do que pedir perdão. Pai,
eu te peço perdão. Mas eu quero saber de onde veio isso. Porque se isso apareceu na minha mente, se isso apareceu na minha boca, se eu fiz essa brincadeira de mau gosto, se eu falei esse palavrão agora, se eu pensei essa coisa indecente, veio de um lugar que está no meu coração. E eu preciso descobrir. Então eu vou jejuar, serve para isso. Eu vou orar e eu vou ler a palavra, para que o teu Espírito me ajude a saber de onde vem essa maldade do meu coração. Eu tenho diversos testemunhos nessa área, diversos. De pecado que eu pratiquei, parei e pedi perdão a Deus, falei, mas eu não quero mais sentir isso, eu quero saber de onde veio, porque eu quero acabar com essa raiz agora. Em nome de Jesus, sai. Inveja sai. Soberba sai. Vocês têm que brigar com vocês. O inimigo não está dando trégua, ele está desesperado para fazer você cair. E o soldado que te defende, além de Jesus Cristo que já deu a vida na cruz, é você. Não é a minha oração, não é o meu jejum, não é a palavra que eu prego, não é o culto que você vai, quantas vezes você medita, você lê, é a sua vida, é o seu alerta, a sua posição de soldado que guerreia pela própria vida. Em segundo lugar, os homens, soldado que guerreia pela casa, pela família, pela esposa, pelos filhos. Vocês não são marido apenas, tem uma mulher linda, uns filhos maravilhosos, uma casa. Não, você é um homem que Deus te deu uma missão, e Deus te deu uma família, e você é um soldado valente e forte, e você tem mulher e filhos para guardar. Não é só você, não. Então, quando você sai pela manhã, não desvia o seu olhar, porque a seta vem para sua esposa e seus filhos. Não fala besteira, porque a sua mulher pode cair enferma por causa de uma boca suja sua. Você é o cabeça da casa. Se o cabeça desvia, a casa cai. Então, não fica dando bandeira. O diabo está desesperado para destruir famílias. E ele vai sujar o marido para desestabilizar a esposa, para que os filhos fiquem malucos como está essa geração. Querendo se matar, querendo usar droga, fazer nudez na internet. Está uma doideira aí fora. Uma doideira. Querendo ser bicho. A menina agora acha que ela é, sei lá que bicho. Pomba, sei lá, ela se veste de animal, pinta a cara de animal, tatua, põe orelha, chifre. Bicho. Bicho. Isso é a ausência do pai, que cuida da esposa, a ausência dos pais, que cuidam dos filhos. Não durmam mais, não durmam. Alguém precisa ouvir de Cristo, alguém precisa saber a verdade. São vocês e os nossos filhos, somos nós. E se você está achando que está tudo bem, Jesus vai falar assim, cadê? Te dei quantos talentos? O que você fez com eles? Nada, ficou brincando? Servo mau, sai da minha presença. Ele não vai perguntar o que você fez com o seu dinheiro, não. Porque para ele dinheiro não é problema, ele é rico. E ele abre o céu e derrama sobre a sua vida e te faz rico. Ou ele seca a janela do céu e te faz pobre. Ele quer saber o que você fez com o que ele mandou você fazer. Ensina o teu filho no meu caminho. Fala de mim aonde for, onde não for. Oportuno ou não. No banco, na fila do supermercado, aonde você for. Eu estava no caixa, comecei a cantar uma música, eu parei na metade, o cara de trás emendou o louvor. Ele nem era de Ribeirão Preto. Eu escutei a conversa no caixa, ele falando para a mulher, onde que eu viro se eu estiver aqui em tal lugar, não sou de Ribeirão, e eu estou ele, por ele, parei. Aí ele, que eu estou gastando a minha... eu sou crente, ele também é, a gente estava no supermercado. A minha vida tem que refletir Cristo. Todo o tempo. Gente, eu nem sei porque eu estou falando isso. Eu tinha que ir para outro lugar, já fui para cá de novo. Amém, Deus. Quero orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nesta manhã, Pai. E o Senhor está falando conosco, Pai. E que a gente não fique sem ouvidos para ouvir. Ninguém é deficiente, nem fisicamente, nem espiritualmente aqui, Pai. Todos somos seus filhos, Pai. Não só da morte o Senhor nos ressuscitou, mas também da morte espiritual o teu Espírito nos salvou. Abre os ouvidos para ouvirmos a tua voz, Pai. Que ninguém fique cego no entendimento, preso por armadilhas de Satanás nesta manhã. Mas que os teus anjos, Pai, que são comissionados pelo Senhor, se acampem ao redor deste lugar. Cuidando da palavra, da ministração, cuidando dos pensamentos de todos nós, Deus. Abre a nossa mente para que a verdade do Senhor se repouse sobre nós. Fique inculcada na nossa cabeça, Deus. E ao nos relacionarmos, a palavra que sair da boca, a gente possa ter temor. E ao termos relação sexual no quarto, na intimidade do casal, a gente possa ter temor.
E ao corrigir os filhos, mesmo que ninguém esteja perto, ninguém esteja vendo, a gente tenha temor. Que ao abrir a internet, mesmo ninguém vendo, na calada da noite, debaixo da coberta, que a gente tenha temor. Pai, em nenhum lugar a gente pode se ausentar da sua presença. E isso não é por medo, mas é para saber que se precisarmos de socorro, o Senhor ali está. Então, se algum de nós tiver para cair, Deus, que o Senhor venha com socorro na hora da tribulação e nos dê livramento, Deus. Nos dê livramento. Ninguém está livre aqui de cair, Deus, de pecar, mas estamos totalmente rendidos aos teus pés, pedindo socorre-nos, Deus. Socorre-nos, Deus. Então, traz alívio para os teus filhos nesses dias, Deus. Traz alívio para aquele que ainda não conseguiu vencer os pecados, vencer as tentações, vencer a iniquidade, vencer a prostituição, vencer o olho que se desvia, vencer o pensamento maligno, vencer a boca que fala palavras torpes. Traz alívio, Pai, traz socorro. A nossa mão se estende para o Senhor nesta manhã e pedimos, toca-nos, Senhor, resgata-nos, Senhor, socorre-nos em tempo, Deus, porque o nosso coração quer te servir em tudo, em tudo. Nós queremos te amar sobre todas as coisas, Pai. Nos ensina, ministra-nos assim, Pai, e nos faz assim, em nome de Jesus. Amém. Vou voltar, se eu conseguir. Vamos lá, na Santa Ceia. 1 Coríntios diz assim: não é fato que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? E não é fato que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo? Então, Paulo está dizendo que a Santa Ceia é bênção. O cálice e o corpo é bênção. Ter comunhão com o corpo de Jesus é claro que é bênção. Eu particularmente, sou totalmente contra a igreja que proíbe as pessoas de tomar a Santa Ceia. Ah, só se isso, só se aquilo. Se você fizer isso, fizer aquilo. Para mim, se não for a ceia, nós não temos chance. Sabe, coisa que eu não consigo vencer, eu chego aqui desesperado por aquele cálice, aquele pão, falo, é agora que eu vou vencer. Toma aquele suco e já fico pensando, tá amarrado agora. Quero ver você segunda-feira. Já estou cheia do sangue. Eu como do pão e falo, agora eu estou satisfeita e eu não vou sentir falta na hora que eu precisar de uma palavra certa. Parece que é tudo que me faltava. Tem gente que toma ceia se sentindo condenado. Ai, não vou tomar o suco porque é o sangue, eu estou em pecado. Gente, para mim, se eu não tomar, não venço. Então, por isso que eu sou a favor de você tomar ceia. Amém? Mas ele fala assim, toma cuidado, para que você não tome a ceia de forma indigna. Examine-se a si mesmo. E coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então, ainda que a Santa Ceia seja o suprassumo, a gente pode tomar a ceia e fazer de forma errada. Você pode estar tomando a ceia, achando que está tendo comunhão com Cristo, mas está tomando para o seu juízo. Porque é mais do que tomar a ceia para ter comunhão. É ter consciência quem você é e quem Ele é. É ter consciência que é só Ele e não você. É ter consciência que se não for por Ele, nada. E que se não for para Ele, nada. Então a ceia, se Ele não for tudo, se o seu umbigo vier em primeiro lugar na ceia, você está tomando de forma indigna. Que você não é o suprassumo. É a ceia, é Cristo, o corpo e o sangue. Então a ceia é a nossa salvação, a ceia é a nossa redenção, a ceia é a nossa chance de melhorar, fazer melhor. Então tem gente que pode tomar a ceia de forma indigna. Então não é apenas sobre o que a gente faz, é também como a gente faz e por que a gente faz algumas coisas. Provérbios 16, 2 diz assim: todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o espírito. Vou ler outra versão. Todos os caminhos de um homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Outra versão. Ainda que as pessoas se considerem puras, o Senhor examina as intenções de cada um. Já pensou o Senhor chegar aqui hoje e falar assim, ó, na saída eu vou pesar o espírito de todo mundo, o Mário está coordenando a balança. Mário, você me avisa aí o peso da galera, eu vou anotar. E aí? Dá para pesar o espírito? Ele é concreto? Ele é material? Ele tem calorias? Mas a Bíblia fala que Deus pesa, examina, sonda, avalia. Sei lá quais outras palavras eu posso dizer para o que o Senhor faz no nosso espírito. Provérbios 16, 1 diz assim ainda, o versículo antes. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Então a gente tem disposição para planejar, para sonhar, para idealizar. Isso é característica do coração. Ainda que você esteja numa situação bem ruim da alma, o seu coração ainda planeja algo. Ai, se eu saísse daqui. Mas se ao menos socorro viesse. Se ao menos um dia sem aflição. A gente planeja algo.
mesmo que eu não esteja conseguindo conquistar nada, as coisas já tenham me tirado a alegria, ainda quando você suspira com sufoco, você ainda planeja algo. Ainda em leito de morte, ai, se me aliviasse a dor. O coração planeja, está o tempo todo planejando. Mas isso não quer dizer que o que a gente planeja está alinhado com a vontade de Deus. Isso não quer dizer que o que eu suspiro está alinhado com a vontade de Deus. Por isso, a gente precisa que Ele fale para nós qual é a vontade dEle. E aí o versículo 2 diz assim: o caminho do homem pode parecer puro aos seus próprios olhos. Ou seja, eu posso estar fazendo uma coisa errada sem saber. Aos meus olhos é certo, mas pode ser que seja errado. Por isso que é necessário o Espírito Santo em nós. E o versículo 3 diz assim: então, consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Então, não é apenas planejar, sonhar, desejar, visualizar, escrever, anotar. É sujeitar-se, render-se ao Senhor em tudo aquilo que você faz. Deus, eu planejo isso, mas eu rendo o meu coração, os meus pensamentos, as intenções de tudo que eu vou fazer em torno disso ao Senhor. Se aqui achar alguma coisa que não venha do Senhor e não seja para o Senhor, pode começar a limpar. Se for necessário, muda até o meu plano. Porque se ele for me levar em derrota, eu prefiro não ir. Aos meus olhos vai ser sucesso, mas se aos seus não for, muda agora. Sabe, isso é se render ao Senhor, é se sujeitar. Jesus na cruz, gente, Jesus na cruz era o plano. Ele falou, se possível, mas a sua vontade em primeiro do que a minha. Entende? A sujeição. Aí eu posso falar para Deus, Deus, eu queria tanto nas férias levar meus filhos para tal lugar. Eu vou planejar. E começo a poupar, e começo a ver lugar, e começo a ver desconto, e começo a ver a forma mais barata de ir. Volto, foi uma tragédia. Você nem imagina, não devia ter ido. Que viagem horrorosa. Raquel pegou virose, o Lucas pegou virose, e vomitaram todos os dias. E depois a virose passou para mim e para o Roberto. Olha, antes não tivesse ido. O que deu errado? Eu fiz tudo certinho. Paguei direitinho, antecipado, guardei dinheiro para ir, para divertir. Comprei os tickets dos passeios. Não saímos do quarto. Lavei lençol e colchão todo dia dessas crianças passando mal. Isso foi umas férias nossas, em janeiro, uma vez na praia. Todos os dias choveu. Quando passava a virose de um, pegava o outro. Quando sarava de um, pegava o outro. Falei, Jesus, eu vim aqui para lavar lençol, colchão, roupa, ficar limpando o chão o dia inteiro. Ficava na minha casa. Não vi o sol um dia, a praia um dia. Só choveu. Tudo pago. Não devíamos nada. Dinheiro para gastar, o milho que eles quisessem, o picolé que eles quisessem. Nem fomos na praia. Bonito, né? Ou seja, fiz meus planos. E aí? Deu tudo errado. Será que era a vontade do Senhor para nós? Será que eu sujeitei o meu plano lindo e bonito com os meus filhos e meu esposo de férias na praia ao Senhor? Ou fiz do meu coração? É lindo, não é? Aonde estava o meu pecado? Aonde estava a iniquidade? Ninguém falou palavrão. Nós jogamos joguinho todo mundo junto. Apesar de eu ter dado umas tretas. Gente, eu sou ruim de joguinho, tá? Eu não posso participar. Eu trapaceio. Eu roubo. Eu faço o que não pode fazer. A gente jogava um joguinho de corrida. E o joguinho durava 2 minutos, acabava o combustível. Então, você tinha que esperar mais 2 para carregar. Então, enquanto estava esperando, estava todo mundo esperando. Dava 2 minutos, vamos para o joguinho. Todo mundo na mesma plataforma. Acabava os 2 minutos, ficava esperando. Só que a Berta estava sempre jogando. E fui passando na frente. E eles ficaram, mas como assim? Como assim? Ela está na frente, como assim? Foram ver, eu adiantava o relógio do meu joguinho. Então, meu 2 minutos parado nunca acontecia. Eu já estava, acho que 1 semana na frente no horário. Então, eu sou terrível, eu não posso. Eu sei que eu sou... Isso não vem de Deus, é do maligno. Eu não jogo joguinho. Eu não instalo joguinho. Eu fujo de joguinho. Eu jogo uma partida, já sei o que sai no meu coração e na minha mente. Já estou trapaceando, querendo roubar, querendo fazer... Eu não vou jogar. Eu sei da onde vem a raiz do meu coração. E eu não quero que isso saia de dentro de mim. Joguei muito truco nessa vida. Ninguém perde de mim no truco. Sei blefar, eu não roubo no truco, mas eu blefo muito. Sim ou não? Não ganha uma. E aí? E aí? É bonito isso? É horroroso. É horroroso. Porque para fazer tudo aquilo, eu sei o tanto de trajeto maligno que minha mente faz.
tanto de armação que eu vou fazendo, o tanto que eu vou planejando mal, eu vou. Eu tenho facilidade na memória, nos números, eu guardo a carta do... A hora que eu vejo, pá, ganhei. Ainda sai toda bonitona da balachita, ela ganhou o truco. Passa a madrugada, não sai da mesa. Bonito, né? Bonito para quem está de fora. Para quem está aqui dentro, sabe muito bem o caminho que eu fiz no coração, na mente, o tanto que eu desagradei ao Senhor. E o tanto que eu demoro para voltar à minha comunhão. Não vale a pena uma noite de truco. Não vale. Ainda que eu saia como uma vencedora, esse troféu eu estou desprezando. Porque ele me rende dias de sufoco depois. De tristeza. De reconhecer a minha natureza tão podre. Diante de um Deus tão lindo e bom. Que tem tanta coisa para me dar. Tanta vida para eu viver. E eu estrago num troféu que não vale nada. Nada, porque meu pai tem vergonha. Quando ele chegava no clube, eu era a vencedora do truco. Ele falava, minha filha, não é possível. Não é possível. Meu pai tem vergonha dessa vitória. Você entende que não vale nada? Não vale nada? Amém. O que está no seu coração? Você tem guardado o coração? As decisões que você tem tomado, elas têm sido baseadas no seu coração? Ou você tem buscado a palavra para ser a régua? Para ser o norte de tudo aquilo que você faz? A Bíblia mostra a gente fazendo certo com motivos errados. Mas ela também mostra Deus impedindo pessoas que estão fazendo coisa errada, mas não sabem que está errando. Olha o tamanho do amor de Deus. Perdoa ou não perdoa o tempo da ignorância? Falamos ontem isso. Filipenses 1 diz assim. Irmãos, do 14 ao 13. Em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja. Você viu o que ele falou? Filipenses 1,14. Eu vou ler do 14 ao 18. É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros fazem por boa vontade. Proclama Cristo. É lindo, sim ou não? Por inveja. Está fazendo certo com a motivação errada. Estes o fazem por amor, sabendo que eu estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, porém, que pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar meu sofrimento na prisão. O que importa? Uma vez que de uma forma ou outra Cristo está sendo pregado, seja com fingimento ou com sinceridade. Também isso me alegra. Sim, sempre me alegrarei. Tem gente pregando com boa intenção, mas tem gente que nem se importa. Se o evangelho está para trazer lucro, vou pegar o evangelho. Se abrir igreja te deixa rico, vou abrir igreja. Quando Deus deu a visão e a palavra para o pastor, nós éramos pastor de uma igreja com muitas pessoas. Está aqui gente que era daquele tempo. E da noite para o dia nós chegamos e falamos, Deus nos deu essa visão para caminhar desta forma. Podemos aplicar? Não. Eu vejo que isso é para vocês. Vocês estão livres para ir. Amém. Fomos nós 2, nós 4, nós 6. O telefone numa base de um som para fazer louvor, nós 8, nós 12. Uma pessoa chegou para a gente, uma pessoa muito próxima. Agora você vai ficar rico. Abriu igreja. Falou isso. Que tristeza. Que tristeza. Sabe, eu vou falar de verdade. Eu tenho mais alegria em servir a Cristo nas batalhas do que nas riquezas. Eu tenho mais alegria em servir a Cristo no meio do sofrimento do que na abundância, na ausência deles. Porque talvez no dia bom, na ausência das lutas, dos perrengues, a gente dê uma relaxada. E fique muito na natureza humana, curtindo a vibe, que está tudo bem. Mas nos dias intensos e difíceis, a gente apruma. E fica atento. E fica esperto. E parece que você sente toda a aura de Deus, você sente o Espírito Santo, aí você ouve Ele falando, você está antenado. Você tem por que estar alerta. Você está prestando atenção. Sabe soldado quando vai para a guerra? Ele não está antenado? Ele não olha onde ele pisa? Tudo, ele fica com o corpo em posição de ataque e defesa. Ele não pisa de bobeira, ele não olha de bobeira. Ele está o tempo todo ali, ó. Ele está
atento a qualquer som, a qualquer barulho. Está atento a qualquer vento que passa, a qualquer sombra que se movimenta. Ele não está na praia curtindo o sol. E de repente vem uma onda e pega tudo e leva ele e o chinelo junto, porque estava de boa. Às vezes no dia de boa você é pego de surpresa. Então eu ainda me sinto mais preparada nos dias difíceis. Estou alerta, acordo alerta. Então talvez eu precise viver mais dias difíceis do que dias bons, né? Senão dá uma relaxada. Não, mas eu acho que a gente fica mais esperto em dias difíceis. E falar um trem desse, você está servindo a Deus porque você quer enriquecer? Isso tem no coração das pessoas. Isso tem. Eu vou fazer um negócio na internet da palavra para arrecadar fundos. Então eu vou fazer, eu vou postar, eu vou vender. Gente, é que hoje em dia você comprar um livro virou tudo digital pela internet. A gente não pode generalizar quem vende coisas pela internet. Mas tem muitos querendo enriquecer através do Evangelho. E quando a gente fala disso, não é da nossa cabeça, está escrito aqui. Pregam por interesse próprio. Lá em Atos 8, Filipe está pregando em Samaria. E acontece um avivamento ali. E Simão, o mágico, se converte. É batizado. E começa a seguir Filipe. E ele está lá, seguindo Filipe, servindo Filipe. Antes da conversão, ele mentia, ele enganava. Ele pegava dinheiro para fazer mágica para as pessoas, adivinhava futuro, pegava dinheiro para fazer aquilo. Depois de convertido, ele abandona aquilo e começa a andar com Filipe. Ser discípulo de Filipe. E vendo Filipe pregar, e vendo Filipe evangelizar, e vendo Filipe curar. De repente, os apóstolos chegam lá, Pedro chega lá, e ele fala assim, ó Filipe, beleza, a pessoa está se convertendo, a pessoa está se batizando, a galera está avivada, eu vou impor as mãos agora para que eles recebam o Espírito Santo. E pensa o que acontece, né? Tá todo mundo só na letra, vem o Espírito e vivifica, abre o olho e você começa a ver coisas que você não tinha visto ainda. Então, Paulo vai, impõe as mãos e, o povo recebe o Espírito Santo. E fica um fogo. E Simão está ali na cena. E começa a ver aquilo. Fala, nossa, eu estava vendo o Filipe curar, o Filipe pregar, o povo chorar, se arrepender, entregar a vida para Jesus e batizar. Os meninos enfiavam na água, tiravam. Estava achando isso. Agora vem Pedro e libera poder. E a galera começa a falar em outras línguas e começa a profetizar e começa a ver o que eu não estou. Que mágica é essa? Aí, ele fala assim, deem a mim este poder também, para que a pessoa sobre a qual colocar a mão receba o Espírito Santo. É legal, não é? Quem que é? Vira aqui, eu falo, ó, tem poder. Ora e todo mundo vai ficar cheio do Espírito Santo. É legal. Jesus falou, ó, eu vou derramar sobre vocês o meu poder, sobre toda a carne. Não é sobre os não pecadores só. É sobre toda a carne. Então, carnal, ele vai liberar poder. Porque só pelo Espírito você vence a carne, amém? Então, ele vai liberar poder. Vai liberar. É bom receber. Mas olha a resposta de Pedro para Simão. Pedro responde assim, imagina o Pedro, aquele jeito dele, manso, nada manso, né? Já querendo cortar a cara do Simão. Ó, deixa eu falar uma coisa. Que o seu dinheiro seja destruído junto com você. Só queria comprar um negócio para fazer bem pro povo, Pedro. Você está nervoso por quê? Você é grosso. Não vamos mais lá com Pedro. Nós vamos parar de andar com Pedro. Se Pedro já serve a Jesus e fala comigo desse jeito, estou fora. Fico com o Filipe, que é bonzinho. Pedro fala assim, você pensou que com ele poderia adquirir o dom de Deus? Não existe porção, nem parte para você nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Portanto, arrependa-se desse mal e ore ao Senhor. Talvez Ele o perdoe por este intento do seu coração, pois vejo que você está cheio de inveja e preso em sua maldade. Ele quer aparecer como ele aparecia antes. Ele quer ser o centro das atenções como ele fazia antes. Antes ele não tinha poder, mas era do inferno. Ele quer poder do céu, mas ele quer aparecer. Cuidado com o seu velho homem. Ele está doido para aparecer. Está doido. Você usava o velho homem para algumas coisas. Cuidado para que você não torne ele bonitinho e continue usando para as mesmas coisas. Você usava o velho homem para aparecer com sujeira. Cuidado para não fazer ele aparecer com belezura. Porque a intenção do seu coração
não é fazer bondade, é que você apareça fazendo bondade. Cuidado, o velho homem quer aparecer. Por isso é importante você ver a intenção do seu coração. Nós estávamos num lugar esses dias, tinha um assunto para resolver, e a gente estava preocupado. De repente, eu falei uma palavra, o pastor falou assim, isso é sensacional, de onde você sacou isso? Aí, a velha Berta já surge das trevas, né? Querendo subir nas tamancas. Eu falei, Jesus, segura eu. Amém, Pai. Foi teu Espírito que falou, está entregue a palavra, ele fala. E a Glória nem precisa falar que foi eu que falei para ele falar, para o outro falar, para o outro falar. Está tudo certo. Eu não vou falar que fui eu. Nem quero que ele fale que fui eu. Porque eu conheço a Berta que tem dentro de mim. Se arrepende. Volta de onde você caiu. Deixa ele limpar a sua iniquidade. Deixa o Espírito Santo falar para você o que tem no seu coração. É desse lugar que o Senhor está olhando. É nesse lugar que Ele quer habitar. E Ele não pode se assentar. Deus não divide trono. Ou é dele ou não é. E se seu coração tem você, Ele não pode se assentar. Fique aí sozinho governando. Fique aí. Seja juiz de si mesmo. Aí você se condena. Ou você se diz santo. Né? Aqui na terra está tudo bem. Quero ver diante do Senhor se vai funcionar assim. Não funciona. E aí, é isso, ó. Não interessa se o cara prega para enriquecer. A palavra que foi lançada vai frutificar, porque é a palavra, ela dá fruto. Não importa. Agora, o semeador, quem vai julgar é o Senhor. Não somos nós. Então, ainda que ele esteja pregando com intenção de enriquecer, ainda que igrejas estejam pregando com intenção ruim, é o Evangelho. Pouco me importa a intenção do coração deles. É o Evangelho. Muitos estão sendo salvos, muitos estão conhecendo a Cristo, muitos estão se arrependendo, mudando de vida. O pregador, sinto muito se ele não se arrepender. A Bíblia diz, ó, vai ter pastor que vai chorar, evangelista que vai chorar, vai ter ranger de dentes. E gente que se achou que nem ia entrar, entrou na sua frente. E está reinando com o Senhor. Existe você, além de fazer certo com a intenção errada, fazer sem saber. Olha só. Ali Simão fez algo que ninguém sabia que estava errado. Ele pediu poder. Mas pelo Espírito, Paulo discerniu e falou para ele. Pelo Espírito. Pedro, perdão. Pelo Espírito, Pedro falou para ele, você está querendo comprar para se vangloriar. Agora, olha uma pessoa fazendo errado. E Deus, por amor, mudando esse cenário. Lá em Gênesis 20, tem uma situação que Abraão vai para a terra de Neguebe e vai habitar lá com Sara. Sara era sua meia-irmã. Então, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-los. Aí Deus veio para Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse, você vai ser castigado com a morte por causa da mulher que tomou, porque ela tem marido. Abimeleque não havia se aproximado de Sara e disse, Senhor, matarás até uma nação inocente? Mas não foi ele que me disse que ela é irmã dele? E ela também me disse, verdade, ele é meu irmão. Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso, mandei-o chamar. Aí Deus respondeu para ele em sonho, eu bem sei que você era sincero no coração. Por isso eu impedi você que pecasse contra mim e não permiti que você tocasse em Sara. Agora devolve a mulher de Abraão. Porque ele é profeta e vai interceder por você e você vai viver. Mas se não devolver, saiba que você morrerá, você e tudo que é seu. Abraão e Sara chegaram numa terra estrangeira, eles eram meu irmão. Então, com medo das tretas lá, e falar que é marido e mulher, sei lá o que, eles falaram, ó, a gente é irmão. O rei achou Sara uma gracinha, não tem nada demais, é irmã. Desde que o irmão libere, não seja ciumento da irmã, eu vou pegar a Sara para mim. De boa, sim ou não? O Roberto, quando me viu com as minhas irmãs, falou, de boa, eu vou escolher a Berta para mim. Era mais bonita. Que as minhas irmãs me perdoem. Aí, Abimeleque vai pegar a Sara, irmã de Abraão. Só que ela era irmã de distância. Eles eram casados. Ele não sabia. Estava sendo enganado. Mas a intenção do coração dele era boa. O Senhor aparece para ele em sonho e fala, não faça isso. Você entende? Que às vezes, mas não tem nada a ver, Deus. O Senhor falar para eu não fazer, está tudo certinho. Está tudo certo. Não, olha, está tudo certinho. Acho que é coisa da minha cabeça.
Acho que eu ouvi. Vou lá, vou fazer. Não faça isso. Mas eu olhei, tá tudo certinho. Deixa eu confirmar. Se é irmã dele? Sou. Se é irmão dela? Sou. Tá tudo certinho. Você entende? Tá tudo certinho. Mas se o Senhor falar para você, não faça, não faça. Ainda que você não saiba por quê. É melhor obedecer do que sacrificar. E ele não fez. Abraão e Sara eram irmãos. E Deus poupou não somente ele. Quando eu falo para vocês, maridos, aqui poupou ele, a família e a nação. Porque ele não pecou. Estava em ignorância, não estava? Deus foi lá e trouxe alerta para ele. E por isso Deus o livrou do pecado. Ele ia fazer o errado, mas com motivação certa. E Deus trouxe livramento. Por isso que eu acho que tem muita gente aí que serve a outros deuses, outras religiões, mas tem uma intenção sensacional no coração. É bom, é puro. Pensa no próximo, dá do dele para outro. Deus está vendo isso. E em tempo oportuno, Deus resgata do engano. E fala, filho, esse não é o seu Deus, eu sou. Filha, esse não é a sua rainha, eu sou o seu rei. E ele resgata, porque ele está vendo o coração, gente. Ele não está vendo o santo que você se dobra. Está vendo o coração. E ele resgata por causa do coração. Ainda que você esteja fazendo o que parece certo, mas é errado. Esse é o nosso Deus, amém? Por isso que eu não me preocupo com quem está em outro lugar. Deus tirou o Roberto das trevas. Estou limpa para falar isso. E ele vai tirar um monte de gente que vocês estão achando que não tem salvação. Tem. Quem salva é o nosso Deus. E a hora que ele falar, vem, não importa onde está. A pessoa vem e se rende a ele e é salva. Amém? O que tem influenciado o nosso coração? Não é apenas só o que a gente faz, mas é por que a gente faz. Nas ofertas. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Lindo, lindo. Então, nós levamos o envelope para casa. Todo mundo. 10 dias. Ai, eu propus no meu coração, eu propus no meu coração, eu propus no meu coração. Aí, em Atos 5, fala que Ananias vai levar uma oferta. Que ele propôs no coração. Paulo fala assim para ele. Porque encheu o Satanás no seu coração. Gente, para o mágico ele falou a inveja. Agora, para Ananias ele falou, Satanás encheu o seu coração. Está lá em Atos 5. Para que mentisse ao Espírito Santo. Nós estamos sujeitos a Satanás também. O nosso coração nos engana. E a gente precisa vigiar. A gente sabe o fim dessa história. Não só ele como a esposa morreram. Não é porque não levaram a oferta. Porque mentiram. Ninguém pediu para vocês dar tudo que vocês têm. Vocês vão pôr no coração. Mas sondem o coração diante do Senhor. Não vem com envelope falando que você está fazendo o maior sacrifício, sendo que não é sacrifício. Não vem com envelope falando, estou dando do meu melhor, sendo que você podia ter feito um pouco melhor. Que você venha com um coração humilde. Pai, eu estou podendo isso agora. Quisera eu fazer mais. Quisera eu fazer o certo diante do teu coração. Mas nessa hora eu ainda não consigo. Me ajuda na minha fraqueza. Eu quero te agradar. Enquanto eu não consigo de todo o coração. A minha oração é essa. Me ajuda. Entrega o seu envelope. Ainda que seja com poucas moedas. Deus vai se agradar muito. Porque foi de intenção sincera. Ananias e Safira morreram numa oferta errada. De Deus não se zomba. Com o Espírito a gente não brinca. A Bíblia diz em Filipenses 2, de 5 a 8. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele devia apegar-se. Embora sendo Deus, ele não considerou que ser igual a Deus era algo que ele deveria se apegar. Que ser igual a Deus era algo que ele não deveria se apegar. Que ser igual a Deus era algo que ele não deveria se apegar. Mas
esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando semelhante. Esvazie-se e torne semelhante. Esvazie-se e torne semelhante. Jesus alcança as pessoas porque ele se esvazia e se torna semelhante. Semelhante a quem? Semelhante ao Felipe quando ele quer falar com o Felipe. Semelhante a Mel quando ele quer falar com a Mel. Semelhante ao Anthony quando ele quer falar com o Anthony. Semelhante às crianças quando ele quer falar com as crianças. Semelhante ao meu sogro ancião quando ele quer falar com o meu sogro. Se esvazie e se torne semelhante àquele que você vai tocar. Não vem ser altivo na frente de quem você quer levar para Jesus. E nem vem com falsa humildade. Isso não leva a lugar nenhum. Se assemelhe. Vá num lugar junto com a pessoa. Sente ao lado dela. Segure na mão dela. Chore com ela. Sofra com ela. Lute com ela. Se assemelhe a ela. Senão a mensagem que você está falando é: eu não me importo com você. Desde que o meu esteja bem, desde que a minha vida esteja tranquila, desde que minha conta esteja paga, desde que meu carro esteja na garagem, desde que minha vida seja legal. Quer, não quer, tem quem quer. Ele não considerou ser igual a Deus algo que devia se apegar. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo. E foi obediente até a morte, e morte de cruz. Num tempo em que o amor está se esfriando, humilhar-se a si mesmo é a coisa que vai ser mais rara. É que nem em tempo de WhatsApp, ligação de áudio é relíquia, né? Se alguém liga para você e fala: por que não me mandou uma mensagem? Está me ligando para quê? A gente estranha quando toca o telefone. Sim ou não? Você não estranha no dia do seu aniversário alguém te ligar para dar parabéns? Mensagem bonita está cheia na internet, hein? Vamos lá. Você pode copiar e colar textos sensacionais. Eu tenho muito aniversário o ano inteiro para fazer mensagem. Aí chegou uma época que eu falei: Deus, eu vou começar a anotar as mensagens, porque a cabeça também não funciona. Aí comecei a fazer copy e cole. Nossa, mas eu estou mesmo lapada do Senhor. Eu mandei para a mesma pessoa 2 vezes a mesma mensagem. Berta, você só copiou do ano passado? Entende? Entende? Não funciona desse jeito mais, gente. Para de tornar natural aquilo que não é natural, mecânico aquilo que tem vida, falso aquilo que é verdadeiro. Cristo, através do Espírito, está nos influenciando com a sua essência. Que nem Satanás, através do seu Espírito, influenciou Ananias e Safira com a essência dele. Influenciou Simão Mágico com a essência dele. Influenciou vários falsos com a influência dele. Influencia vários líderes com a influência dele. Influencia vários governantes, vários pequenos com a influência dele. Jesus também está nos influenciando com o seu Espírito, com a sua essência. O que é dele? Sabe, o inimigo instiga a gente a buscar. Não é abrir mão de algo para servir, mas é usar o servir para se tornar alguém. Então eu vou lá ajudar a Carolina na casa dela, porque depois ela vai postar uma foto na internet, nós duas no Instagram, e vai falar bem de mim. E aí ela me marca, eu reposto, aí o Roberto, como me marcaram, eu reposto, ele reposta, a Raquel reposta, a igreja reposta, e todo mundo vai saber que eu ajudei a Carolina. Eu só segurei a porta enquanto você lavava a casa inteira, mas eu ajudei. Todo mundo fica sabendo. Então você quer pegar o servir, que é uma miséria. A Bíblia fala que não passa de trapo de imundícia o que a gente faz. Eu não sei se vocês sabem, quando ele se refere a trapo de imundícia, era aquele paninho que as mulheres usavam na menstruação. Não tinha absorvente íntimo. Era um paninho. Lavava, usava de novo, lavava vários. Trapo de imundícia. As nossas boas obras não passam de trapo de imundícia para o Senhor. Então você quer usar suas boas obras para se tornar um maioral. Você não quer abrir mão de algo para servir as pessoas. Você não quer, eu vou fazer, mas não precisa postar, não precisa comentar, não precisa elogiar. Está tudo em paz, é aqui. Eu quero servir, só está bom. Não quero nada em troca, está tudo bem. Só de saber que eu estou te ajudando, para mim já é salário. Só de saber que a gente está junto nesse tempo, nem que seja esfregando esse chão encardido. Ai, eu me sinto no lugar certo, na hora certa, fazendo o que eu devia estar fazendo. Ajudando você. Tá bom. Sabe, não tem dinheiro que pague essa alegria de a gente estar junto fazendo essa coisa simples. Ou essa coisa de vício. Jesus é esse.
Sabe, onde você está? Na sujeira? Eu estou com você. Não importa. Vamos junto. Eu vou lá, eu vou te tirar desse lugar de trevas. Não tem problema não. Para mim está tudo bem. Só de estar com você. Não importa onde eu tenho que ir. Onde eu tenho que ir? É lá na internet para tirar você? Tamo junto. Onde eu tenho que ir? Reunião de negócios? Tamo junto. Onde eu tenho que ir? Ambiente familiar? Ambiente escolar? Eu topo. Só para estar com você e tirar você desse lugar. Tá tudo bem. Eu vim para servir e eu quero te servir aonde você tem necessidade. E tá tudo bem. Porque a Bíblia fala, mas Deus o exaltou acima de todo nome. Se tem um dia que Deus vai falar do nosso nome, vai ser na glória, amém? Mas até lá, pedala para chegar. Não fica sombra e água fresca. Acorda. Vamos. Sabe? Ainda que aqui não tenha uns dias de glória, a glória vai vir. Ainda que aqui tenha dias que você fala assim, mas Deus deu tudo errado hoje. Gente, choveu tanto de infiltração ali, infiltração aqui, infiltração lá dentro. Tudo tinha lugar. Infiltração em tudo quanto é lugar. E não parava de chover. E aí a cara entupida, a cara era pouca, o condutor... Gente, é a igreja, não devia nem ter goteira. Nada devia dar errado aqui dentro, sim ou não? Aqui devia ser um lugar onde tudo dá certo. O dente não cai, a gordura não vem, a celulite não aparece, os cabelos não ficam brancos. Sim ou não? Aqui devia ser um lugar que tudo dá certo. Você vem para cá, fica tudo certo. Aí você sai daqui feliz, está tudo lindo. Os filhos não desobedecem, a mulher não faz rixa, o marido não é ranzinza. Aqui não devia ser lugar? Não tem goteiro, o pneu não fura. Mas não é. Não é. Aqui é o lugar onde você é cheio do Espírito e é capacitado para vencer a goteira, ou a mulher que é goteira, ou a chuva que cai. Vai saber qual que é a goteira da sua vida? O chefe, aquela moça que passa desfilando toda gostosuda e você fica olhando. A goteira existe. Tem vazamento por aí. E aí? Aqui é o lugar que você aprende que não deve olhar, que tem que subir na cara e fazer revisão. Fecha o olho naquele lugar, não passa. Desvia o seu caminho, não abre aquele programa. Aqui é o lugar que você tem que aprender. O Espírito Santo está com você. Não... Ai, mas ele não vai onde eu vou. Ele vai. Porque a Bíblia fala que ele nos tirou da lama, do império das trevas. Então ele vai. Aquele que desceu à morte, ressuscitou ao terceiro dia. Ele vai. Ele sabe esse lugar. Ele sabe o endereço. De onde encontra o seu coração. Aonde tem raiz de maldade. Aonde encontra a sua alma. Aonde encontra os seus pensamentos. O que veio lá de trás. O que você que arrumou. O que é culpa sua, o que não é sua. Ele sabe. Ele sabe. Por isso o Salmo 139 diz assim, sonda-me, Senhor. É macho ou não é? Falar isso. É mulher forte ou não é? Falar isso. Sonda-me, Senhor. E vê se há em mim algum caminho mau. Você quer falar para mim de gente forte, de homem forte, mulher empoderada? Faça essa oração. Sonda-me, Senhor. E vê se há em mim algum caminho mau. E se achar, pode me tirar. Pode me corrigir. É ou não é? Isso é força. Isso é coragem. Isso é valentia. Permitir que Deus entre em você em lugares que nenhum aparelho médico vai. Sonda médica, ainda que leve alimento para o estômago, vá no coração, intestino, onde for. Não vai aonde está o Espírito que discerne suas intenções, seus pensamentos, suas motivações. E acha a raiz de quando tem coisa ruim. Não vai. É só o Espírito. Então é corajoso para mim. Quem fala, pode, Senhor, sonda-me. Entra tudo, a mente, o coração, faz tudo, faxina, vê. Achou coisa ruim? Pode me chacoalhar, chama minha atenção. Me corrige, mas me leva para o seu caminho. Não me deixa aqui nessa miséria, não. Achando que estou certinha e está tudo errado. Me leva para o seu caminho. Aí eu queria ler um último texto com vocês. Abre a sua Bíblia em Filipenses 4. Estou com muito calor. Porque você pôr no esquentar. Intenção boa, mas resultado errado. Filipenses 4, eu vou ler do 8 para frente. Gente, mas está muito quente. Filipenses 4, 8. Finalmente, para acabar, já estamos acabando o culto, amém? Falei demais? Finalmente, irmãos, tudo que é
Ó, isso daqui eu já fiz muito. Pegava aqueles post-it, eu já é coisa de velho post-it, né? Mas pegava aqueles post-it, grudava na geladeira, no espelho do banheiro, no retrovisor do carro, na frente da tela do computador, punha de fundo de tela do celular, para ficar na cabeça. Finalmente, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Amém? O que também aprendeste, recebeste, ouviste e vistes de mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Amém? Esse é o versículo dessa semana. É sobre esse texto que nós vamos meditar nessa semana. É nesse texto de Filipenses 4 que nós vamos fazer as nossas disciplinas espirituais essa semana. Permita que o Espírito Santo te ajude nessa hora. Sabe? Pai, ainda que eu esteja fazendo isso e estou avaliando, eu estou vendo que é bom, eu ainda permito que o Teu Espírito Santo faça essa avaliação por mim e comigo. Porque se ainda tiver bom por vanglória, eu não quero. Eu quero bom para a Sua glória. Se ainda que estiver perfeito para meu mérito, não, eu quero perfeito para seu mérito. E ainda que eu planeje, faça tudo certinho e dê tudo bom no final, que eu fale que foi o Senhor que me ajudou com a minha mente, com os meus planos, com as estratégias, que o Senhor que aproximou as pessoas, que não veio do nada. O Senhor trouxe as bênçãos do céu. Aquele contato, o fulano, o Senhor usou aquele fulano para trazer aquele contato para mim. Abriu as portas. Sim, o Senhor pôs a mão. Ele pôs a mão, ele soprou no ouvido de alguém. Vai em favor da Ana. E a pessoa, eu vou em favor da Ana. Não sei, me deu na cabeça, não tem agora de ajudar a Ana. Foi enviado do Senhor. Sabe, libera aquele contrato. Assina o que você está. Nossa, às vezes você está enrolando para fazer uma coisa, você faz, você está abençoando a vida de outra pessoa. E a pessoa nem sabe. A Bíblia diz que Deus usa o ímpio para abençoar o justo. Vai usar ímpio para abençoar vocês. Ele está desesperado para abençoar vocês. Tem bênção correndo atrás de vocês. Que seja essa semana que você fala, Deus, purifica meu coração e os meus pensamentos. Não pelas bênçãos, mas para que o Senhor possa se agradar de mim. Se agradar de mim. É tão bom saber que Deus se agrada da gente. Não é bom? Quando você faz algo e o seu pai fala, que bonitinho. Não é? Você fala, minha mamãe. É? Eu não sei, o Lucas quando fazia cocô e era bonitinho, bonitinho esse cocô. Que cocô bonito, tá bonitinho. Sim ou não? Tem mãe que fala que o cocô do filho é bonitinho. Aí faz lição de casa, aquela letra. Que ela fez a letra A. Que o Senhor fale assim da gente. Que lindo. Olha como ela falou. Olha como ela tratou. Olha o coração dela. Ela ficou, ela mesma se avaliando de temor a mim para não errar. Que sensacional. Toma a benção. Toma a benção. Toma a benção. Toma a benção. Deus se agrada de satisfazer os desejos do nosso coração. Então que ele encontre um coração nele, guardado nele, que ele seja a riqueza da sua vida, sentado no seu trono e governe através de você e por você. Amém? Amém? Vamos orar? Estamos na hora. Fica de pé. Amém? Estenda a sua mão, vamos orar. Pai, eu te agradeço e te louvo. Que o Senhor esteja cada dia mais sondando os nossos corações, a nossa mente, as nossas atitudes, para que a tua graça e o teu amor possa ser abundante em cada um de nós. Nos abençoe nessa semana, Pai, tira o mau intento do inimigo, afasta, Pai, tudo aquilo que tem preparado pelo mundo espiritual do inimigo para nos desviar da tua presença, nos desviar do teu propósito em nossas vidas. E nós te louvamos, Pai, porque queremos estar sempre ao teu lado. E com isso, Pai, eu abençoo a igreja, em nome do Senhor Jesus. E a igreja diz, amém, amém e amém. Amém.